Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para mais essa preciosa conversa. Eu quero hoje comentar a mensagem Shalom. A mensagem Shalom foi pregada para mostrar o dia em que nós estamos vivendo. O profeta tomou as escrituras de Gênesis a Apocalipse para mostrar o que cada profeta disse a respeito desse dia. E hoje nós vamos ler Isaías capítulo 60, uma profecia que está ali escrita, que disse o profeta, isso seria para os nossos dias, a respeito da escuridão caindo sobre os povos, mas para a verdadeira igreja a luz seria também manifestada. E para que a luz pudesse aparecer, as trevas tiveram que se juntar num só lugar, para que a luz pudesse iluminar. Veja, para o verdadeiro crente, para o verdadeiro eleito, o único que teria olhos para enxergar e ouvidos para ouvir o que o Espírito está querendo dizer à igreja nesse dia em que nós estamos vivendo. Então o profeta pregou a mensagem Shalom, baseada em Isaías 60, onde está a profecia para esta hora, que ele pôde tomar essa escritura e abri-la para nós. Veja, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Veja, a glória de Deus nascendo sobre ti. Evidentemente que esta é a igreja. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Então o profeta toma essa escritura para aplicar aos dias da vinda do Filho do Homem, da manifestação da palavra feita carne. Porque a palavra, quando ela está no papel, muito embora ela seja verdade, ela é verdade, a palavra é Deus, veja, mas carece de interpretação até o dia em que ela se cumpre. Quando ela se cumpre, ela interpreta a si mesma. Por isso, quando uma promessa que está na Bíblia e aquela promessa é cumprida, então podemos dizer que a luz veio, ou seja, que a palavra está manifesta. Vamos lembrar, Romanos capítulo 8, que a terra inteira aguardava esta bendita promessa da manifestação dos filhos de Deus. Vejam, profecias que estavam na Bíblia, aguardando que chegasse esse tempo. Veja, tem que estar na Bíblia, tem que vir a um profeta primeiro. Veja, depois tem a estação apropriada, depois tem a maneira certa e, por último, a pessoa certa, a quem aquela escritura é endereçada. Então, quando aquela palavra está cumprida, então a gente diz que a palavra está manifestada e que a palavra é luz. Agora, veja, que profecia maravilhosa. Veja, a escuridão cobriu a terra. Veja, esse é o tempo da apostasia. Esse é o tempo, de acordo com a Bíblia, o tempo em que o Filho do Homem seria colocado para fora. Veja, as igrejas tomariam para si credos, dogmas. Veja, as mulheres cortariam seus cabelos. Veja, viria uma era chamada de era progressista, onde os varões iriam se inflamar com os varões e as mulheres se inflamar com as mulheres, e até mesmo as mulheres mudariam o modo natural, ao contrário à natureza, para indicar o tempo da escuridão. Seria o dia, ou seriam os dias de Sodoma e Gomorra, seriam os dias da apostasia, seriam os dias do abandono completo, veja, de fé na palavra. Então, quando isso acontecesse, essa apostasia, veja, a escuridão tomaria controle. E veja, a escuridão, densas trevas, teriam que se juntar aqui, para que houvesse um novo amanhecer, para que a luz surgisse em cena. Veja, é por isso que as trevas se ajuntam. Veja, o assim chamado cristão se juntando com o paganismo, com o mundanismo, com a política e assim por diante. Isso tudo são profecias que deveriam acontecer para juntar as trevas, para que a luz pudesse ser manifestada. Então veja, na mensagem Shalom, a partir do parágrafo 111, diz o profeta. Agora eu digo para a igreja, Shalom, veja, ou seja, a paz de Deus. Veja, paz. Cada verdadeiro hebreu, quando ele encontrava com outro, ele dizia Shalom. Em outras palavras, bom dia. Deus esteja contigo.
Vá na paz de Deus. Veja, é um bom dia. Como vai você? É o romper do dia, igreja, é a escuridão sobre o povo, mas é o seu bom dia para a igreja. Cristo está aparecendo no nosso meio. Shalom, paz, aleluia, shalom. Então veja, o que é a luz? É a manifestação de Malaquias capítulo 4, Apocalipse 10:7, Lucas 17:30, São João 14:12, São João 14:20 e todas as demais escrituras. Veja, é a luz. Por isso, lá em Gênesis, veja, a terra era coberta de trevas. Veja, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. E Deus disse, haja luz. Veja, e quando a luz foi manifestada, as trevas foram empurradas para um canto e a luz prevaleceu. O que está acontecendo hoje? A verdadeira palavra está sendo manifestada e está empurrando as trevas todos para um lado. Veja, para que as trevas se ajuntem no Concílio Mundial de Igrejas, se junte com o paganismo, se junte com as religiões, se junte todos nessa grande confederação de igrejas, porque a luz está aqui. Então ele continua, quando vemos a escuridão chegando, a escuridão antes do dia, vamos lembrar, veja, as igrejas entrando num colapso moral, veja, colapso de política, mundanismo, a política mundial totalmente corrompida, a família quebrada. Veja, por que isso está acontecendo? O cumprimento da profecia. Veja, usamos uma outra figura em algumas mensagens atrás, falando sobre dores de parto. Agora uma outra figura. Veja, trevas, escuridão sobre a terra. Por isso nós estamos vendo a cada dia a decadência moral, a quebra da feminilidade, a quebra da masculinidade. Veja, tudo através da educação, da cultura, através da ideologia, através de todas essas doutrinações que os homens fazem, através da filosofia, para invalidar a verdade da palavra. Veja, as igrejas se metendo na política, as igrejas permitindo que o mundanismo adentre para dentro dela. Veja, o espiritismo, a feitiçaria dentro da igreja, todas essas coisas. Isso tudo era para acontecer. Trevas sobre a terra, mas para a verdadeira igreja, para a verdadeira noiva, a luz, a palavra manifestada. E a igreja se junta ao redor da luz, que é a palavra manifestada. Veja, quando vemos a escuridão chegando, a escuridão antes do dia, nós sabemos que a estrela da manhã está pendida no além para introduzir o sol que está vindo. É aí quando a estrela da manhã resplandece. Veja, é isso, é o que vai no meio. É sempre escuro somente poucos minutos antes do dia. A falta de luz vem e a lua não vem a brilhar. A escuridão antes do dia é porque a luz está fazendo pressão sobre o escuro, mas a estrela da manhã sai e diz, bom dia, shalom. Veja, e nós sabemos que o evangelho está agora mesmo pronto para voltar aos judeus. Eles terão um amanhecer. E para que isso pudesse ser feito, veja, aqui, no mundo gentil, veja, os povos, nações, línguas, deveriam entrar na escuridão total. A escuridão é a falta da luz, é a falta da palavra, é a falta da revelação da verdade. Veja, as trevas tomando o controle. 113, veja, é ele no nosso meio, a luz, sua palavra sendo identificada. Então diz o Mombrana, shalom, o grande dia está se preparando para romper quando a eterna manhã se romper, linda e resplandecente, quando os seus escolhidos se ajuntarem em suas casas além no céu, quando a chamada for feita no além, lá eu estarei, nossos nomes estão em seu livro e nós estaremos lá. Shalom, bom dia, paz seja convosco. Veja, isso é mais um indício de que o nosso arrebatamento está à mão e aí na frente o glorioso milênio, pelo ajuntamento das trevas aqui em nossos dias, corrupção, veja, o pecado prevalecendo, Satanás é o Deus dessa era maligna, veja, a fornalha está 7 vezes mais quente, a igreja lançada numa decadência chamada Laodiceia, cega, miserável, pobre, nua, e não sabem,
confusão por toda parte, perplexidade por toda parte. O que é isso? As trevas se ajuntando. Veja, chegou a hora do homem de bem se esconder, porque o ímpio, o perverso, é quem está governando, com mentiras, veja, com falácias, com engano, usando todos os meios possíveis para enganar as pessoas e iludi-las. Então continua o profeta, a escuridão está separando a si mesma da luz. Deus está fazendo isso, a luz está fazendo isso, vem, a luz está apressando a si mesma de uma tal maneira até que as trevas têm que se juntar. Veja, eles tiveram uma chance para aceitar isso e eles não o fizeram. Então isso condenou a si mesmo. O que acontece quando a misericórdia é apresentada? Quando uma mensagem sai, veja, o ano do jubileu, a trombeta soando, e as pessoas recusam isso, e elas se ajuntam para longe dessa verdade, não querem a verdade, não querem a palavra. Veja, e esse afastamento deles da verdade são as trevas se juntando num montão, porque a luz está resplandecendo, a luz está brilhando em nossos corações, a igreja é a luz da hora, veja, e eles fazem isso colocando a igreja junta e o concílio de igrejas e unindo isso com a escuridão pagã. Sim, feitiçaria, macumbaria, religião ortodoxa, pentecostais, protestantes, católicos, judeus, muçulmanos, todas as trevas se juntando. Que hora nós estamos vivendo, amados? Se você puder entender isso, você vai se alegrar em saber que a hora está aqui. Veja, quando eles firmemente discordam uns dos outros, mas ainda eles tiveram que se juntar para fazer a noite vir sobre as pessoas. A política corrompida está se juntando. O engano está se juntando, a mentira se juntando, igrejas se juntando, paganismo se juntando. O que estão fazendo? Trazendo a noite. Agora veja, Isaías 60, verso 1 diz, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. A verdadeira igreja deve estar de pé, sustentando essa verdade. Levanta-te e resplandece, a luz já vem. Veja, a palavra luz é vindicada outra vez. Por isso que a mensagem está cada vez mais clara, cada vez mais evidente. Nossos olhos estão cada vez mais abertos, nossos ouvidos cada vez mais abertos. A palavra tem sido vindicada em nossos corações, vindicada na história, na ciência, na própria Bíblia, por toda parte. Veja, a luz vindicou outra vez a palavra de Deus, para que então você possa ver Deus manifestado em suas promessas, da luz do dia ou da palavra dada a esta era. Vem, essas promessas que foram feitas para este dia, essas promessas que foram ditas pelos profetas e através de Jesus, ele mesmo, neste dia. Veja, diz a Bíblia em Hebreus 1, Deus antigamente falou aos pais pelos profetas de muitas maneiras. Veja, Deus em diversas vezes, em diversas maneiras, falou aos pais através dos profetas, mas nesse último dia, através do seu Filho, Jesus Cristo, vê. Então veja, a palavra manifestada, o verbo se tornou carne, a fotografia foi tirada para identificar que a luz desse dia chegou. A luz é a palavra, a luz é a manifestação da promessa para esta hora, para a igreja, luz para os demais. Trevas, escuridão, eles não podem captar o que o Espírito quer dizer à igreja através da mensagem do profeta. Espero que tenha ajudado, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.